Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos dar início ao sistema reprodutor feminino, tá? Então algumas características vão ser semelhantes ao sistema reprodutor masculino, como serem aqueles órgãos responsáveis por produzir tanto o gameta quanto os hormônios que dão características sexuais secundárias, órgãos importantes para que esse gameta seja produzido e possa transitar, permitindo a sua fecundação e, portanto, a reprodução, que é a capacidade de gerar indivíduos de mesma espécie com características semelhantes, a fim de perpetuar a espécie, conforme a gente havia mencionado anteriormente. Bem, falando um pouco sobre esses órgãos genitais femininos, a gente diz que ele possui órgãos que são gametógenos, que são aqueles que formam os gametas, no caso seria o ovário, e aqueles órgãos que são gametóforos, que são aqueles órgãos por onde esse gameta vai transitar. Além disso, esses órgãos genitais apresentam o órgão que vai abrigar o novo ser em desenvolvimento, caso a mulher fique grávida, que é o útero. Cabe ressaltar que as mamas, elas não fazem parte do sistema reprodutor feminino, tá? Só que apesar delas não fazerem parte do sistema reprodutor feminino, elas apresentam um importante papel na amamentação, na nutrição da criança quando ela nasce, e por esse motivo, pela modificação das mamas durante a gravidez, durante a gestação, apesar dela não ser do sistema reprodutor feminino, ela fazer parte de um sistema chamado sistema tegumentar, que é da pele e anexos da pele. Apesar disso, a gente estuda as mamas aqui em associação com o sistema reprodutor feminino, exatamente por essa associação próxima, né? Essa relação próxima que ela tem com o sistema reprodutor quando a mulher fica grávida, tá? Então, ao final da aula do sistema reprodutor feminino, nós vamos falar sobre mamas, mesmo ela não fazendo parte desse sistema. Resumindo um pouco as funções desses órgãos genitais femininos, a gente pode dizer que estas são as funções principais, das quais produzir o gameta é uma delas, né? E quem produz o gameta feminino é o ovário, que vai ser então, conforme a gente já mencionou anteriormente, a gônada, né, do sistema reprodutor feminino. Então, produzir o gameta, que é chamado ovócito secundário, ou popularmente chamado de óvulo. Secretar hormônios sexuais. A palavra secretar significa que depois que ele produz, ele libera na corrente sanguínea, tá? Então, secretar os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, na corrente sanguínea, a fim de permitir que esses hormônios deem as características sexuais secundárias a essas mulheres. Pele mais fina, voz fina, uma pele mais delicada, uma voz mais suave, depósito de gordura em mamas e nádegas, né? Então, são características dadas pelos hormônios sexuais estrógeno e progesterona. Uma terceira função desses órgãos genitais femininos é receber os espermatozoides. A gente disse anteriormente que o pênis é o órgão de cópula masculino e a vagina é o órgão de cópula feminino, e que o pênis vai depositar os espermatozoides na vagina a fim de tentar produzir, né, um encontro do gameta masculino com o feminino. Além disso, esses órgãos genitais fornecem locais para fertilização, implantação e desenvolvimento embrionário e fetal. Vamos lá. Locais para fertilização. Fertilização ou fecundação é a mesma coisa. Vai ser o local onde esses dois gametas, o feminino e o masculino, vão se encontrar e se unir. Então, o espermatozoide vai fecundar ou fertilizar o ovócito secundário. Normalmente isso acontece na tuba uterina em um local específico que a gente vai ver mais para frente, tá? O termo implantação ou o termo técnico mais correto, nidação, significa que depois que o ovócito secundário foi fecundado ou fertilizado pelo espermatozoide, essa célula que se forma posteriormente vai se implantar, colar, aderir, o termo correto, nidar ou nidação, no útero. Então, é no útero que tem que acontecer essa implantação do ovócito secundário fecundado, tá? Para que a mulher esteja grávida e tenha como dar sequência no desenvolvimento embrionário e fetal. Então, é o útero o órgão que vai permitir esse desenvolvimento embrionário e fetal. Bem, por fim, temos aqui mais duas outras funções, uma delas dizendo que os órgãos genitais vão oferecer condições para o parto. Obviamente, à medida que a mulher está grávida, esses órgãos
reprodutores femininos, eles vão acompanhando o aumento de volume do útero, por exemplo, né? E vão acontecendo modificações no corpo da mulher de forma que ela seja capaz de carregar essa criança por 9 meses e depois dar à luz, né? E por último, promover nutrição ao feto ou ao neonato. Detalhe, a mama, ela faz parte do sistema tegumentar e ela vai nutrir a criança depois que ela nascer. Então a gente diz o neonato, recém-nascido, ou a criança, tá? Mas lembre-se que a mama não faz parte do sistema reprodutor feminino. Então, quem promove nutrição ao feto e ao neonato é esse sistema, uma vez que a placenta também vai fazer parte desse sistema reprodutor caso a mulher fique grávida, tá? Ela vai ser formada a partir de então e vai ter como objetivo nutrir esse feto e esse neonato, tá? Bem, então agora aquela mesma divisão ou uma divisão que aconteceu no sistema reprodutor masculino, ela acaba acontecendo aqui no feminino também. Então, a gente diz que gônada é o órgão produtor do gameta, a gente já sabe que é o ovário. Existem vias condutoras desse gameta, desse ovócito secundário, que são aqueles por onde esse ovócito secundário ou óvulo vai percorrer, e o principal é a tuba uterina aqui, o órgão que abriga o novo ser, que é o útero, né? Que só vai abrigar o novo ser vivo se a mulher ficar grávida, tá? E o órgão de cópula, que é a vagina, conforme a gente já havia mencionado anteriormente. Então, estou até passando um pouco mais rápido. Existem estruturas eréteis na mulher também. Vocês provavelmente já ouviram falar do clitóris, né? Que já ouviram falar não como uma estrutura erétil, mas como um órgão de muita sensibilidade na mulher, tá? Ele é sim um órgão de alta sensibilidade, falando de pontos sensíveis para a mulher, porém ele também é uma estrutura erétil, tá? Formada de tecidos que se enchem de sangue e que tem uma certa ereção, um certo aumento de tamanho, de volume, tá? Então, existem duas estruturas eréteis no sistema reprodutor feminino, o clitóris e o bulbo do vestíbulo, e eu costumo dizer que o clitóris, vocês já ouviram falar, mas com essa função sexual, né? Com a ideia sexual da sensibilidade desse clitóris, e o bulbo do vestíbulo apenas quem já tiver passado por disciplinas semelhantes, porque normalmente, como ele não tem relação com a excitabilidade, ele é menos comentado, tá? Mas são duas estruturas eréteis, tá? Formadas de tecidos eréteis esponjosos que parecem esponja mesmo, esponjoso nesse sentido, tecidos lacunares que se enchem de sangue, aumentam de volume e acabam sofrendo uma certa ereção, tá? Pequena ereção em comparação ao pênis, é claro. Por outro lado, tem também as glândulas anexas, que aqui são chamadas de glândulas vestibulares, maiores e menores. Então, glândulas vestibulares maiores, glândulas vestibulares menores, são as glândulas anexas que, conforme eu mencionei anteriormente na aula de reprodutor masculino, elas têm como função apenas a lubrificação dessa região dos órgãos genitais. Ele não tem aqui, as glândulas anexas femininas, não tem aqui a mesma função que as masculinas de sobrevivência de gameta. Então, o ovócito secundário dessa mulher, ele vai sobreviver independente dessas glândulas vestibulares maiores e menores, tá? É diferente do homem, que sem os líquidos da próstata, vesícula seminal e glândula bulboretral, ele acaba sendo infértil, tá? Nesse caso aqui, não tem importância na sobrevivência do ovócito secundário. E aí, a última parte, que são os órgãos genitais externos, que são aqueles órgãos vistos na região superior, né, na região externa desse corpo dessa mulher. Bem, são órgãos superficiais. Em conjunto, os órgãos genitais externos também podem ser chamados de pudendo feminino ou vulva. Esse termo pudendo feminino vem do fato de que o nervo pudendo é o que faz a inervação dessa região genital, tá? Então, os órgãos genitais externos, ou pudendo feminino, ou ainda vulva, são aqueles visíveis na superfície externa do corpo da mulher. Aqui existem algumas descrições, mas eu vou manter para a gente falar mais para frente. Então aqui nós temos uma imagem que vocês já estão bastante habituados de visualizar, porém com um outro olhar. Eu gosto sempre de comentar que vocês já estão vendo isso daqui frequentemente, sínfise púbica, bexiga, uretra. Esse é o útero e essa é a vagina. Aqui atrás está o intestino, a parte final do intestino, que é o reto, né?
Porém, até então, eu creio que ninguém tinha visto ainda que esse aqui é o ovário. Então, isso aqui é o ovário, esse em vermelho aqui, ó, é a tuba uterina. Então, tecnicamente, a gente estava habituado a ver essa imagem, mas com um olhar mais limitado, mais voltado ao sistema urinário. Então, aqui temos os 4 órgãos internos do sistema reprodutor feminino: ovário, tuba uterina, útero e aqui a vagina, né? Então, fora esses órgãos genitais que ficam internamente, o que a gente consegue observar aqui nessa imagem são os órgãos pudendos femininos, ou a vulva, ou também chamado de órgãos genitais externos, tá? Que é o que a gente consegue visualizar na superfície externa do corpo da mulher. Eu gosto de chamar a atenção para o fato de que observem que o útero fica deitado sobre a vagina, deitado, quase forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? E essa imagem aqui que vocês estão muito habituados de ver com ovário, tuba uterina, útero e vagina, aqui é como se eu tivesse levantado esse útero aqui para ele ficar reto junto com a vagina. Então, reto aqui, ó, vagina, útero e na lateral a tuba uterina com o ovário. Mas tomem muito cuidado porque essa daqui, essa imagem aqui, não é uma imagem da posição anatômica correta. Na posição anatômica, lembrem-se que o útero está basicamente deitado em 90 graus em cima da vagina, tá? Bem, dando início à nossa primeira parte do conteúdo, eu vou falar sobre o comportamento do peritônio na cavidade pélvica feminina. Vocês estão enxergando aqui 3 estruturas: a bexiga, o útero e o reto, que é a parte final do intestino. Então, aqui tem uma mulher em posição anatômica de frente para a gente. A sínfise púbica ficaria aqui. Então, conforme a gente já está acostumado, sínfise púbica aqui, atrás dela bexiga, depois útero, depois intestino. Então, sínfise púbica ficaria aqui, atrás dela bexiga, depois útero e depois o intestino. E aí vocês se lembram dessa palavra, peritônio, que eu disse que é um saco seroso que envolve alguns órgãos abdominais, porém ele não envolve todos os órgãos abdominais das mulheres, né? Então, e nem dos homens. Tanto que o ureter, o rim são órgãos retroperitoneais porque estão atrás do peritônio. Nessa imagem aqui, tudo isso aqui, essa lâmina de tecido que vocês estão enxergando aqui, ó, tudo isso é o peritônio, tá? E aí vocês podem observar, por exemplo, que aqui é a bexiga e o peritônio está passando por trás dela. Que isso daqui é o útero, que o peritônio passa por frente do útero e também por trás do útero. E que esse aqui é o reto, né, o intestino, e que o peritônio está passando na frente dele. Então, essa parte final aqui, ó, do reto, ela é uma estrutura retroperitoneal, porque está atrás do peritônio. Então, é isso. Talvez na aula ao vivo fique mais fácil de mostrar para vocês, mas o peritônio ele se comporta dentro da cavidade pélvica feminina de forma a fazer. Imaginem que aqui tem em posição bexiga, depois útero e depois o intestino. O que esse peritônio faz? Ele passa por trás da bexiga, vai lá no fundo da pelve, sobe em frente ao útero, passa por cima do útero e desce por trás dele, vai ao fundo da pelve e sobe em frente ao intestino. Então, ele forma como que 2 cavidades, uma aqui na anterior, que seria essa daqui, entre bexiga e útero, e essa escavação, essa cavidade é chamada de escavação vésico-uterina. Lembrando que vésico ou vesical é de bexiga, então escavação vésico-uterina é essa anterior. E aqui atrás forma uma segunda cavidade aí entre o útero e o reto, que é chamada de escavação reto-uterina, tá? Então, escavação posterior, escavação reto-uterina. Escavação anterior, escavação vésico-uterina, tá? Bem, falando um pouco sobre os ovários agora, vamos falar dos órgãos que são considerados as gônadas femininas, né? Então, o ovário ele vai ser o órgão que vai produzir o ovócito secundário ou óvulo ao final da puberdade. Então, normalmente essa menina, quando ela entra na puberdade,
Esse final aqui, ele tem sido mais questionado, tá? Porque a puberdade tem acontecido cada vez mais precocemente, então em cada menina, essa produção de ovócito secundário e de estrógeno e progesterona pode acontecer em um determinado momento. Então, aqui está escrito que é ao final da puberdade. Eu gosto sempre de relatar. Comigo, eu fiquei menstruada pela primeira vez com 11 anos. Eu tenho uma prima que ficou com 9. Enquanto que antigamente, a minha mãe, as minhas tias ficavam menstruadas com 15, 16, 17 anos. Então, antes era ao final da puberdade. Agora tem acontecido cada vez mais precocemente. Mas o fato é, quando essa menina entrar na puberdade, pouco tempo depois ela vai começar a produzir tanto os ovócitos secundários, que são os óvulos, quanto os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. E esses hormônios sexuais, eles são importantes porque controlam ou ditam a existência daquelas características sexuais secundárias e, de uma certa forma, a variação hormonal entre estrógeno e progesterona vai fazer com que ocorra ovulação, o tempo correto para a mulher ficar menstruada, tá? Então ele acaba sendo bastante importante, fundamental nesse processo aí, tá? Bem, os ovários são órgãos extremamente pequenos e delicados. Eles têm basicamente 3 centímetros por 2 de largura e 1,5 de espessura. Então, ele acaba sendo do tamanho quase que de 2 azeitonas. Ele é bastante pequeno, tá? Consideravelmente pequeno. E eles são fixos à parte posterior do ligamento largo do útero, mas não são revestidos pelo peritônio. Em um outro momento eu vou voltar e falar sobre essa frase, porque com o conhecimento que a gente tem até então, eu não tenho muito como desenvolver isso daqui, mas em um outro momento eu vou falar sobre isso com vocês. Então vocês estão imaginando, vocês estão visualizando aqui uma imagem, né? Do lado direito a imagem foi cortada e do lado esquerdo ela está intacta, está preservada inteira. E vocês estão conseguindo observar que aqui é o útero, essa é a tuba uterina e esse é o ovário, tá? A vagina ficaria aqui embaixo. Mais uma vez eu volto a falar sobre essa imagem depois, tá, pessoal? Então, começando sobre o ovário, um pouco mais detalhado, esses ovários, eles apresentam-se com uma coloração diferente em algumas situações. Aqui, por exemplo, ele está liso e rosado. Aqui ele está cinza, acinzentado e mais rugoso. Ele está menos liso. O que acontece? Antes da primeira menstruação, o ovário é sempre liso e rosado. E após a menstruação, após a primeira menstruação, quando a mulher começa a ovular, para ovular, essa mulher precisa de liberar o ovócito secundário a partir da parede do ovário. Então, ela precisa de expulsar o ovócito secundário da parede do ovário. Então, ela acaba sendo um processo traumático, porque rompe a parede do ovário para o ovócito secundário sair. E aí depois ele cicatriza. Com esse processo constante de ovulação, esse ovário vai sofrendo uma mudança de coloração e de textura. E aí, antes da primeira ovulação, o ovário é liso e rosado, e após a primeira ovulação, ele costuma ser rugoso e branco acinzentado. Acredita-se que é possível estimar a idade de uma mulher a partir do seu ovário, tá? Então, eu particularmente não sei como isso é feito, mas existem relatos de que isso é utilizado para identificar uma idade aproximada, tá? Então, conforme eu disse, a ovulação é a expulsão do óvulo através da superfície do ovário. Então, antes da menina ovular, isso nunca aconteceu, o ovário é lisinho, sem nenhuma cicatriz. Depois que a menina começa a ovular, né? Depois que ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, esse ovário começa a mudar sua conformação por causa exatamente do processo de ovulação ser traumático na parede do ovário. Bem, então, eis aqui um ovário de uma menina que nunca ficou menstruada até então, e aqui o ovário de uma pessoa que já menstruou alguma vez, tá? Algumas vezes, possivelmente. Bem, esse ovário, ele apresenta uma morfologia externa dividida em 2 faces, 2 margens e 2 extremidades. Então, é o seguinte, primeiramente, começando pelas faces. Esse é o ovário, lembra do plano mediano que passa exatamente ao centro do corpo? Então, tá aqui. Quanto mais próximo ao plano mediano, eu digo que uma estrutura é medial, e quanto mais afastada, eu digo que é lateral. Então, você tem aqui o ovário, essa parte dele aqui é chamada de face medial, e essa de cá é chamada de face lateral.
Ao mesmo tempo, ela também pode ser chamada de extremidade. Essa extremidade aqui do ovário está voltado para a tuba uterina. Então, eu digo que é a extremidade tubal, enquanto que essa extremidade está voltada para o útero. Então, ela é a extremidade uterina. Então, ao mesmo tempo, face medial e extremidade uterina, face lateral e extremidade tubal. Por fim, falta falar sobre as margens. Aqui embaixo vocês podem observar que o ovário é livre, tá? Então, essa é a margem livre. E aqui em cima tem um tecido chamado mesovário. Esse tecido está fixando o ovário aqui em cima. Então, essa parte superior dele aqui é chamada de margem mesovárica. Então, resumindo, aqui nós temos a face medial, a face lateral, extremidade uterina, extremidade tubal, margem livre e margem mesovárica, tá? Bem, conforme eu já mencionei para vocês anteriormente, sempre quando a gente vai falar de córtex e medula, é interessante a gente falar de qual órgão que nós estamos falando, porque existe córtex e medula em outros locais, né? Eu pedia córtex renal, porque existia, por exemplo, o córtex cerebral, pedia medula renal, porque existia a medula espinhal, por exemplo, que é o que vocês conheciam. Mas aqui, o ovário, internamente, quando a gente faz um corte frontal nesse ovário, a gente também consegue observar que ele é dividido em córtex e medula. Mais uma vez, córtex é a parte externa e medula é a parte interna. Então, vamos lá. Observem que aqui vocês estão vendo em vermelho e em azul uma artéria e uma veia. Em vermelho a artéria e em azul a veia. Então, o sangue entra pela artéria, circula no ovário e sai pela veia. Então, a parte interna e vascular desse ovário é a medula ovariana. Então, aqui a medula, que é a parte central e vascular, e na parte externa, que a gente chama de folicular, tem o córtex ovariano. No córtex ovariano, que é a parte externa e folicular, é onde o folículo vai amadurecendo, aquele ovócito secundário vai amadurecendo até que ele fique pronto para ser expulso, e esse processo de expulsão seria a ovulação. Então, mais uma vez, córtex ovariano é a camada externa e folicular e medula é a camada interna e vascular, tá? Bem, esses ovários, eles apresentam-se com 3 ligamentos. O que é um ligamento? É uma estrutura de tecido conjuntivo que conecta um tecido ao outro, que liga um tecido ao outro. Então, existem 3 ligamentos importantes no ovário aqui. Então, vocês estão vendo útero, vagina, ovário e tuba uterina. Então, o primeiro ligamento, eu já mencionei para vocês, é esse aqui, ó, chamado de mesovário. Então, eu gosto sempre que vocês anotem, tá? Mesovário conecta o ovário à tuba uterina. Então, esse é o mesovário. Conecta ovário à tuba uterina. Mesovário aqui. O segundo é chamado de ligamento próprio do ovário. O ligamento próprio do ovário, ele conecta o ovário ao útero. Então, esse aqui, esse é o ligamento próprio do ovário. Cuidado que aqui na imagem está escrito ligamento próprio do útero, tá errado. Esse é o ligamento próprio do ovário, tá? Conecta ovário ao útero. E terceiro e último é chamado de ligamento suspensor do ovário. Ele não está tão nítido nessa imagem, apesar de estar dando para enxergar aqui nessa de cá, nessa imagem aqui, ó, por baixo da tuba, vocês estão vendo um tubinho parecido com o ligamento próprio do ovário aqui. Esse tubinho aqui é chamado de ligamento suspensor do ovário. O ligamento suspensor do ovário, ele conecta o ovário à parede lateral do abdômen, tá? Então, eu vou pegar uma outra imagem aqui para tentar mostrar para vocês o ligamento próprio do ovário. Então, olhem aqui, ó. Esse aqui de cima é o mesovário, esse conecta ovário à tuba uterina, esse que conecta ovário ao útero é o ligamento próprio do ovário, e esse outro que está aqui na lateral do ovário, saindo e passando por baixo da tuba uterina, esse é o chamado ligamento suspensor do ovário, que vai permitir que o ovário fique mantido em posição anatômica, então, dentro desse abdômen feminino, tá? Então, esses são os ligamentos do ovário. Agora sim, que eu já mencionei para vocês sobre os ligamentos, vocês já sabem quem é o mesovário? Eu vou voltar anteriormente naquela imagem
para a gente poder discutir mais um pouquinho. Detalhe, vocês estão observando que aqui na lateral do útero parece uma asinha de morcego. Essa parte da lateral aqui, ele é chamado de ligamento do útero, ligamento largo do útero. Cuidado para não pensar que é do ovário, tá? Então, esse aqui embaixo, na lateral do útero, ele é chamado de ligamento largo do útero. Detalhe, vocês estão observando? Imaginem o seguinte, que isso que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo a região anterior, tá? Do ovário, do útero, enfim, região anterior. Isso porque, tá vendo que parece que, imaginem que isso daqui fosse uma pessoa que pegou um lençol e colocou na parte de trás do corpo. Você concorda que o ovário está sendo coberto pela parte de trás, mas aqui na parte da frente ele não está? Pois é, justamente isso. Se vocês estão enxergando aqui a cor do ovário, significa que é porque é a região anterior dele. Porque na região posterior, ele tem esse ligamento largo do útero passando por trás dele. Então, aqui, nessa imagem aqui, ó, nessa frase, vocês viram, estava escrito que os ovários são fixados à parte posterior do ligamento largo do útero, pelo mesovário, mas não são revestidos pelo peritônio. Detalhe, primeiramente, lembra que nessa imagem a gente discutiu sobre o peritônio e eu comentei que o peritônio está passando tanto por frente quanto por trás do útero. Então, esse é o útero e aqui na lateral do útero, isso aqui que vocês estão enxergando é o peritônio, que na verdade é esse tecido aqui chamado ligamento largo do útero. Então, o ligamento largo do útero, ele é o peritônio, esse ligamento aqui, tá? E aí vocês podem ver que o ligamento largo do útero, ele está passando por trás, tá? Do útero, está passando por trás do ovário, e o ovário na região anterior, ele não é revestido por esse ligamento largo do útero ou pelo peritônio. Então, na região anterior ele é exposto e na região posterior ele é coberto, tá? Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber, por exemplo, que esse ovário, você consegue identificá-lo. Se você consegue identificar, é porque é a região anterior, senão ele estaria coberto e seria a região posterior desse ovário, tá? Então, é isso. Bem, vamos falar agora sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas são órgãos musculares, tá? Que têm como função transportar o óvulo desde o ovário até o útero. Então, a tuba uterina, que é essa estrutura aqui, ó, estrutura tubular, muscular, tá? Tem uma luz estreita, porque significa que o tubo dela é pequeno, tá? Essa tuba uterina muscular, ela acaba transportando, servindo de comunicação entre o ovário e o útero. Então, o ovário libera o ovócito secundário, a tuba uterina capta e transporta até o útero, tá? Então, enfim, o que acontece? Essa tuba uterina, ela vai estar sempre analisando o trajeto do ovócito secundário, ela está entre o ovário e o útero. A tuba está aqui entre o ovário e o útero, tá? Porém, é uma comunicação que vai existir em que, conforme vocês estão observando aqui, essa imagem aqui é essa imagem ampliada. Então, vamos ver de cá. Vocês estão vendo aqui que o ovário ovulou, liberou o ovócito secundário. O que essa tuba uterina fez? Captou esse ovócito secundário e vai transportá-lo aqui dentro da tuba até chegar no útero. Só que esse ovário é transportado nesse sentido, daqui em direção ao útero. Quando o homem ejacula, ele ejacula na vagina e o espermatozoide tem que subir vagina, útero e tuba uterina. E normalmente é aqui nessa parte da tuba uterina, chamada de ampola da tuba uterina, que ocorre a fecundação ou o encontro do gameta feminino com o masculino. Então, o gameta feminino ele vai descer a via reprodutora feminina e o gameta masculino sobe a via reprodutora feminina para que eles se encontrem aqui na ampola da tuba uterina para acontecer a fecundação, que vai ser o encontro desses espermatozoides. Então, beleza. Essas informações que eu falei para vocês estão descritas aqui. A única coisa que acrescente que o local onde ocorre a fecundação geralmente é na tuba, especialmente na ampola da tuba uterina, tá? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso porque a tuba é dividida.
Então, o que acontece? Deixa eu falar primeiro sobre essa divisão. A tuba uterina ela é dividida em 4 partes. Anotem que é de medial para lateral. Como assim? Da região medial para a região lateral, a tuba uterina é dividida da seguinte maneira. Observem que existe um pedacinho da tuba que ainda está dentro do útero. Eu vou mostrar nessa imagem porque ela está maior, tá? Então, existe um pedacinho da tuba uterina que está aqui dentro do útero ainda. Essa parte é chamada de porção intramural ou uterina. Vocês escolhem o nome. É a parte da tuba uterina que está dentro do útero ainda. Logo depois, vocês observam que existe a parte mais estreita da tuba. Essa parte mais estreita da tuba, que não a que está dentro do útero, essa parte mais estreita, ela é chamada de istmo da tuba uterina. A palavra istmo, que não vai ser utilizada apenas aqui, tá? Essa palavra istmo, ela é uma palavra que significa estreitamento ou parte estreita. Então, aqui é a parte mais estreita da tuba, então, que sofreu um estreitamento. Essa é a chamada istmo da tuba uterina. A ampola, lembra da ampola do ducto deferente, a parte onde sofre a dilatação? Então, aqui vocês veem que depois do istmo, a tuba uterina sofre uma dilatação, e aí essa parte dilatada aqui da tuba uterina é chamada de ampola da tuba uterina. Então, a ampola da tuba uterina é essa parte que sofre dilatação em relação ao istmo e é aqui normalmente que acontece a fecundação. Por fim, a parte final da tuba uterina, que é essa parte que eles falam que parece um funil aqui, ó, invertido, que é dotado de franjas, que apresentam essas franjas são chamadas fímbrias da tuba uterina e são elas que acabam se movendo para captar aqui o óvulo ou ovócito secundário para dentro da tuba. Essa parte final da tuba uterina, que parece um funil, que seria a parte mais dilatada no total, ela é chamada de infundíbulo da tuba uterina, tá? Então, vamos repetir. Porção da tuba uterina de medial para lateral. A porção mais estreita de todas, que fica dentro ainda do útero, é chamada de porção uterino-intramural. Logo, quando acaba o útero, tem início a parte mais estreita fora da tuba, que é chamada de istmo da tuba uterina. Logo depois, a tuba sofre uma dilatação e forma a ampola da tuba uterina, local onde normalmente acontece a fecundação. E depois, a parte final, que é o infundíbulo, também chamado importante porque nesse infundíbulo apresenta as fímbrias, que são as franjas que vão captar esse ovócito secundário. Bem, além disso, é importante chamar a atenção do seguinte. Eu queria primeiro só mostrar para vocês uma imagem aqui do útero. Aqui. Nessa imagem foi feito um corte do útero e aí vocês estão enxergando que dentro aqui, ó, do útero tem uma cavidade. Todo órgão que tem uma cavidade, quando visto ao microscópio, essa cavidade é observada como uma luz. Então, essa luz que vocês estão vendo aqui dentro é a luz dessa cavidade uterina. Então, quando a gente diz aqui que a tuba uterina é um tubo de luz estreita, significa que a cavidade dessa tuba uterina é uma cavidade pequena. A luz dela, vista ao microscópio, é uma luz pequena, porque é uma cavidade muito pequena, tá? Então, a tuba uterina é um tubo de luz estreita que está sobre a parte superior do ligamento largo do útero. Lembrando que o ligamento largo do útero é esse aqui que fica aqui na lateral e que a tuba uterina está presa aqui, ó, aqui na parte superior, tanto no mesovário, que é aqui na região anterior, quanto na parte de trás, que é pelo ligamento largo do útero, tá? Bem, essa tuba uterina, ela tem duas extremidades. Vamos lá, na imagem. Ela tem uma extremidade na medial, ela tem uma abertura, né, um orifício, um pequeno orifício chamado ósteo na sua extremidade medial e na sua extremidade lateral. Então, vamos lá. Na extremidade medial, essa abertura, esse pequeno orifício aí, ele é o chamado ósteo uterino da tuba. Por quê? Porque é um ósteo da tuba uterina localizada dentro do útero. Então, aqui na extremidade medial tem uma abertura chamada ósteo uterino da tuba. Já na região lateral existe uma outra abertura aí no final do infundíbulo
em que essa tuba uterina está voltada para dentro do abdômen da mulher. Então, na extremidade lateral, a tuba uterina tem o ósculo abdominal da tuba, ou seja, é um ósculo da tuba uterina que está voltado para a região abdominal, tá? Então, na extremidade medial, ósculo uterino da tuba. Na extremidade lateral, ósculo abdominal da tuba. Um detalhe importante também é que, graças a essas aberturas, a estes ósculos, tá? A gente pode dizer que a cavidade peritoneal feminina, ela é uma cavidade aberta. Por quê? Porque ela permite a comunicação da cavidade peritoneal com o meio externo. Como assim? Vamos visualizar isso aqui melhor. Eu comentei com vocês aqui, por exemplo, nessa imagem que a vagina se comunica com o meio externo, vocês sabem disso. Então, aqui está o meio externo, a vagina está aqui e ela está se comunicando com o útero. O útero se comunica com a tuba uterina? Sim, porque exatamente aqui na região, o útero, aqui na região medial da tuba, tem o ósculo uterino da tuba e na região lateral tem o ósculo abdominal da tuba. Então, observem que o abdômen se comunica com a tuba se comunica com o útero se comunica com a vagina e, conforme a gente já mencionou previamente, a vagina comunica com o meio externo. Então, a gente diz que a cavidade peritoneal feminina é uma cavidade aberta, tá? Isso não acontece com os homens, tá bom, pessoal? Então, a cavidade peritoneal masculina é uma cavidade fechada, tá? Então, lembrem-se que essa cavidade aberta, ela acontece graças ao ósculo abdominal e ósculo uterino da tuba, que permitem essa comunicação da tuba, tanto com o abdômen quanto com o útero, e aí, consequentemente, com o meio externo, posteriormente, ok? Bem, dando sequência, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o útero. E o útero, ele é um órgão muscular oco, porque dentro tem uma cavidade, é um órgão ímpar, porque só existe um único útero, e a gente diz que ele tem a forma de uma pera invertida. Então, eis aqui a forma de pera invertida, esse é o útero, órgão mediano, que é único, um órgão ímpar, e que está localizado entre a bexiga e o reto, tá? Então, o útero está entre a bexiga e o reto. Bem, esse útero é um órgão que dá mais complexidade ao sistema reprodutor feminino, uma vez que, caso a mulher fique grávida, é ele que vai abrigar o novo ser em desenvolvimento. Então, ele vai passar por 9 meses armazenando esse embrião, esse feto, esse bebê, e a partir daí ele tem que modificar e se adaptar para que a mulher fique grávida e consiga permanecer grávida pelos 9 meses de gestação. Então, é um órgão que dá um pouco mais de complexidade ao sistema reprodutor feminino, tá? Bem, conforme vocês já sabem, eu mencionei que ele é envolvido pelo ligamento largo do útero. Então, aqui vocês estão vendo o útero e na lateral dele aí tem o ligamento largo do útero, tá? Que, conforme eu mencionei lá naquela primeira imagem, quando eu comecei a falar de peritônio e ligamento largo, o ligamento largo do útero, que é esse aqui que fica na lateral dele, ó, ele é também representado pelo peritônio, tá? Bem, então vamos lá. Esse útero, ele é um órgão que vocês já conheciam previamente, né, pela imagem aí, a gente já havia visualizado esse útero previamente. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse útero, ele fica deitado aqui sobre a bexiga, formando quase que um ângulo de 90 graus com a vagina, conforme eu já havia mencionado previamente. Esse útero, ele apresenta-se dividido também em 4 partes. Vou falar mostrando nessa imagem aqui. As 4 partes são as seguintes. O fundo do útero, que é essa parte aqui, que fica depois das tubas uterinas. Então, nessa imagem, ele está acima aqui da tuba uterina, mas lembrando que o fundo do útero seria essa parte anterior aqui, ó, tá? Que está depois aqui, ó, da tuba uterina. Então, fundo do útero. O fundo do útero está aqui. O corpo do útero é essa parte onde existe a cavidade uterina. Então, nessa imagem fica nítido para a gente observar. Nessa imagem aqui seria nessa região o corpo do útero, tá? Onde está a cavidade uterina.
Observem que por essa imagem aqui, vocês conseguem visualizar que o útero vai sofrendo um estreitamento e quando ele sofre esse estreitamento, forma o istmo uterino. Então, istmo uterino é a parte mais estreita, que sofre esse estreitamento aqui, ó, quando a cavidade uterina sofre o estreitamento. Nessa imagem dá para a gente visualizar o estreitamento, ao passo que nessa imagem a gente não visualiza o estreitamento, porém a gente observa uma outra coisa, que é que esse útero, ele fica deitado aqui sobre a bexiga e ele sofre uma angulação aqui, ó. Quando ele sofre essa angulação, vou tirar a seta aqui para vocês enxergarem, esse local onde ele sofre a angulação aqui, ó, é o istmo uterino, que é o mesmo local onde ele sofre esse estreitamento aqui, tá? E por fim, quando acaba o istmo, tem início o colo ou cérvix do útero. Então, o colo ou cérvix do útero é essa parte final que vai ser que está em contato aqui com a vagina já. Então, essa parte final é o colo ou cérvix, tá? E é aí que nós mulheres, quando vamos ao ginecologista, a médica, em posição ginecológica, ela colhe material para avaliar as células desse colo do útero aqui, tá? Bem, então, resumindo aqui, fundo do útero, corpo do útero, a parte que sofre o estreitamento é o istmo e depois, por final, o colo ou cérvix. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que quando tem o início do colo do útero ou cérvix, existe um orifício chamado de ósseo interno do útero. E ao final do colo do útero aí, tem o ósseo externo do útero. Então, os ósseos interno e externo do útero são determinados pelo início e pelo final do colo do útero. No início do colo do útero, ósseo interno do útero. No final do colo do útero, ósseo externo do útero, tá? Deixa eu só ver se eu falei tudo com vocês aqui. Falei. Beleza. Vamos então caminhar aqui para duas angulações que são importantes, que inclusive eu já mencionei com vocês. A primeira é que entre aqui a cavidade uterina e o colo e o eixo da vagina aqui, ó, entre a cavidade uterina e o canal vaginal, existe um ângulo de basicamente 90 graus, conforme vocês podem observar aqui. E esse ângulo ele é importante para quê? Para você identificar se esse útero está em posição anatômica ou não. Por exemplo, nessa imagem aqui, tudo que está pontilhado é o útero em posição anatômica e o que está em colorido são úteros em posições diferentes. Observem que esse ângulo desse útero com a vagina não é de 90 graus, assim como esse também não, assim como esse também não. E isso a gente consegue saber que o útero está fora da posição anatômica exatamente porque essa angulação não foi mantida. Então, esse é o primeiro ângulo a ser importantemente comentado. E o segundo é aquele que eu acabei de mencionar com vocês, que quando o útero sofre aqui nessa imagem uma angulação aqui, essa angulação acontece ao nível do istmo uterino. Então, nessas imagens, a gente identifica o istmo pela parte mais estreita. E nesta imagem, a gente identifica o istmo pela parte que sofre a curvatura, tá? Que sofre a angulação aqui. Bem, independente da posição do útero aqui, eu só coloquei isso para chamar a atenção de vocês, eu não vou cobrar esses nomes de vocês nem nada, eu só quero que vocês se lembrem dessa angulação, que ela é importante para manter ou para saber se o útero está na posição correta ou não. Então, o útero ele é um órgão que ele vai variar de forma, tamanho, posição, estrutura. Essas variações acontecem frequentemente, desde quando a gente é criança até na idade adulta, porque ele varia de forma e tamanho, tanto quando a gente é criança ele vai aumentando de formato, vai mudando um pouquinho o formato e aumentando de tamanho, quanto à medida que um mês para o outro, né, desse ciclo menstrual, a gente também sofre alteração na sua estrutura, no seu tamanho, nas suas células, tá? Então, as variações do útero dependem muito de idade. Se, por exemplo, se o intestino estiver cheio, o útero pode ser chegado para frente. Se a bexiga estiver cheia e ficar em formato de bola, o útero pode ficar um pouco mais alto. Então, diversos são os fatores que podem influenciar, né, na posição desse útero, tá? Só que o principal fator sempre vai ser o estado de gestação, porque aí a mulher vai ter a maior modificação desse útero, tá?
Para a gente caminhar realmente para o final, eu queria só mostrar essa imagem para vocês aqui, que mostra o seguinte: o útero de um recém-nascido, 4 anos, de uma adolescente no início da puberdade aí, de uma mulher adulta que nunca teve filhos, de uma que já teve filhos, mais do que um, e de uma mulher que está na menopausa. O que vocês podem observar? O formato do útero está razoavelmente bem parecido, o tamanho é que vai mudando. Isso aqui é apenas um detalhe da imagem, tá? Claro que o útero de uma criança de 4 anos não é menor que o de um recém-nascido, mas vocês podem ir acompanhando que vai havendo um aumento tanto na parede muscular, quanto da cavidade uterina, quanto do colo do útero, que vai ficando um pouco mais dilatado também, exatamente para permitir que a criança saia. Então, só aqui, por exemplo, comparando uma mulher que nunca, adulta, que nunca teve filho, com uma que já teve mais do que um filho, pelo menos, multípara, ou seja, 2 ou mais, vocês podem observar que, por exemplo, a parede muscular do útero de uma mulher que nunca teve filho é menor do que a de uma que já teve, a cavidade uterina é muito maior do que a de uma mulher que nunca teve filho, o colo do útero é mais dilatado do que de uma mulher que nunca teve filhos. E para finalizar, esse aqui é o útero de uma mulher adulta após a menopausa. Tá vendo que ele tá um útero atrofiado, menos vivo, com menos força, o tamanho tá menor. Essa atrofia se deve exatamente a essa ausência dos hormônios sexuais estrógeno e progesterona, tá? Caso a mulher faça reposição hormonal, a tendência é que ele não fique tão atrofiado assim, ou até mesmo fique normal, tá? Bem, para a gente finalizar, eu vou falar que esse útero, a gente diz que ele é dividido em 4 partes, fundo, corpo, istmo e colo, mas ele também apresenta-se dividido em 3 camadas. Então, quando a gente fala de camadas, esse útero apresenta 3 camadas. Então, observem que isso é um útero e aqui é uma imagem histológica. Foi feita uma lâmina desse útero para a gente enxergar o que a gente quiser enxergar. Então, aqui a cavidade uterina está aqui e aqui está sendo observada como essa luz. Então, a camada mais interna do útero, que está em contato aqui com a cavidade uterina, é essa, ó, que é chamada de endométrio, tá? A camada do meio é essa camada muscular, que exatamente por ser muscular é chamada de miométrio, mio de muscular, também porque é a camada do meio, mas a camada miométrio é porque é a camada muscular, que é essa maior parte aqui, ó, tá? E a camada mais externa do útero, que reveste ele externamente, é essa daqui, que é chamada de perimétrio. Detalhe: quem é que reveste o útero externamente? Vocês já sabem que o peritônio está revestindo o útero externamente, que esse peritônio esse peritônio aqui ao lado do útero, ele pode ser chamado de ligamento largo do útero, mas quando eu pergunto em camadas, as camadas do útero, quem reveste externamente por fora, a camada é chamada de perimétrio. Então, o perimétrio, ele é representado pelo peritônio ou pelo ligamento largo do útero, mas se eu pergunto o nome da camada que reveste o útero externamente, essa camada é chamada de perimétrio, tá? Então, endométrio, a camada mais interna, miométrio, a camada do meio e perimétrio, a camada mais externa, que é representada pelo peritônio, tá? Então, finalizando realmente a nossa aula, nós vamos dizer o seguinte: essa camada mais interna, que é o endométrio, mês após mês, ela sofre uma variação, que é quando a mulher ovula, nós estamos prontas para ficar grávidas. Então, esse útero entende que ele precisa de receber o embrião. Como é que ele vai se preparar? Essa camada interna, que é o endométrio, ela aumenta muito a sua vascularização, o fluxo de sangue para ela, exatamente para que aconteça a nutrição do embrião, caso a mulher fique grávida, até mesmo porque, para formar a placenta, parte das células vem do filho, né, do embrião, e parte das células vem daqui do endométrio, tá? Então, esse endométrio tem que aumentar a sua vascularização. E aí, todos os meses isso acontece, esse aumento de volume de endométrio com muito fluxo sanguíneo. Só que se a mulher ficar grávida, ok, ela vai formar a placenta e permanecer grávida pelos 9 meses até dar à luz. Caso essa mulher não fique grávida, esse excesso, esse aumento do endométrio tem que ser descartado. Então, sem a fecundação, sem a mulher ter ficado grávida, esse endométrio ele tem que se descamar
Então, ele vai descamar e vai remover esse excesso de vasos sanguíneos que se formou. Então, essa hemorragia, que é a menstruação, ela simplesmente é a descamação do endométrio quando a mulher não ficou grávida, tá? Então, aqui, para finalizar, vocês têm a imagem mostrando aqui o endométrio descamando, a mulher tá menstruada, perdão, fase menstrual. Depois que ela ficou menstruada, ela vai começar a formar um novo ovócito secundário para ser ovulado, tá? Então aqui o útero ainda está se preparando. Quando a mulher ovula, que é exatamente esse momento aqui entre a fase proliferativa e secretora, quando a mulher ovula, ela vai começar a produzir mais progesterona, que é o hormônio que prepara o corpo da mulher para a gravidez. E aí ocorre aqui então o aumento de fluxo de sangue para esse endométrio, conforme vocês estão observando. Se chegou nesse momento, a mulher ficou grávida, essa mulher vai formar a placenta e aí, ok. Se chegou nesse momento ela não ficou grávida, esse sangue, esse aumento do endométrio é desnecessário, esse sangue para de ser, né, esses vasos começam a não ser úteis e aí eles vão se tornarem dispensáveis e dessa forma eles vão ser eliminados através da descamação desse endométrio e início do ciclo menstrual. Pessoal, na nossa próxima aula a gente dá continuidade e eu aguardo vocês. Um abraço e até lá.